tem aquela frase clássica que o fascista é um liberal assustado, né? E realmente eu concordo com ela, que isso aí, historicamente, a gente vê que é um fato, assim, que, Isso, né, chega na hora do aperto, nossa, eu tô com medo dos comunistas, eu vou votar nesse fascista aqui, seja o que sim, Deus quiser, assim que o liberal pensa. sim, sim. É, não, isso dá uma discussão boa, assim. Porque durante. Essa foi uma tese, tipo, até hoje bem aceita, assim. Só que, sei lá, um dos contestadores dele foi o Hayek, da escola austríaca. Ele vai falar de uma tendência, que ele fala de uma filosofia coletivista de intervenção, e ele vai falar, sei lá, desde, não sei, ele vai usar Hegel, que me lembro de pensar O agora. problema do Hayek é que ele também foi socialista, né? Então ele tem um certo bias. É, pode ser. Inclusive no livro dele, o Rafael do Ideias Radicais, ele observou bem que no livro dele ele acaba pulando a conclusão anarquista, né? Ele fala, Ah, sim. Ele precisa de aceita governo. intervenção. Ele aceita a intervenção até certo ponto, tá, sabe? Isso vai ser motivo de condenação e até elogios por parte de grupos bem diferentes. Aham. Só que o que o Hayek vai criticar vai ser uma tendência de ferir o individualismo. Sim, ele vai ser, De ele uma acaba ordem sendo maior. quase de Chicago algumas vezes, né? Então. Ele vai de uma tendência filosófica de tentar ferir o individualismo e tentar colocar uma coletividade em cima disso. Aham. E ferir uma ordem espontânea de ações que a gente vai escolhendo. Faz um argumento Que utilitário. tudo que vai providenciar algo para um grupo que esteja além do que, sei lá, necessidades individuais, ele vai falar que vai ser algo ruim. Ele vai falar que a Europa, durante vários séculos, vai desenvolver uma tendência de buscar uma limitação no Estado e uma defesa dos direitos individuais. Só que isso vai entrar em crise no século XIX e no século XX. Porque vai ter uma tendência em produções, por exemplo, na Alemanha. Você vai ter uma participação muito mais ativa do Estado. Tu Aham. vai Cara, ter. tu que vai estudar economia, seria interessante você pegar aquela história da Inglaterra vitoriana, né? Da rainha Vitória. Porque, se eu não me engano, assim, até onde eu sei, é o período mais libertário que tem na Inglaterra. O maior império do mundo, o mais próspero. É impressionante. Entendi. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles tiraram o Churchill, né? E só ficou o pessoal de esquerda, e a Inglaterra acabou ficando com a economia mais fraca que a Alemanha Ocidental. Metade da Alemanha. Eu acho que teve um revés, né? Primeiro o Churchill estava na guerra, depois entrou um cara do Partido Trabalhista, e aí depois Não, o acabou a Churchill guerra e ele voltou. saiu. O pessoal Ele saiu, tirou ele ele. saiu. Né? O pessoal tirou. Ele não reelegeu depois disso, né? Não. Não. Entendi. Foi estranho até. Foi 1945. 1940 foi 1945. Eu estava ouvindo umas explicações agora há pouco sobre o social-liberalismo, dizendo que hoje não há diferença mais entre ele e a social-democracia, né? Porque no princípio a social-democracia era uma forma bem suave de marxismo que não pregava a revolução, pregava a Reformismo. estabilização progressiva da economia. Uhum. E o Uhum. social-liberalismo era uma maquiagem que algumas pessoas queriam dar no capitalismo através de benefícios sociais como similares ao Bolsa Família, né, e vouchers, por Uhum. exemplo, vouchers para educação, para manter aquele sistema baseado na livre iniciativa, só que ao mesmo tempo com intervenções do Estado, né, cobrando impostos para beneficiar determinadas pessoas que teoricamente seriam excluídas pelo mercado. E o Uhum. social-liberalismo, nessa explicação que eu vi, é considerado um liberalismo de esquerda, né? Então, assim, não tem mais hoje diferença, né? Porque a social-democracia ela já abandonou o marxismo, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, quando ela se tornou keynesiana. E o Keynes era capitalista, né? Ele nunca teve pretensão de superar o sistema. Aham. Então, os sociais liberais eles apanham dos dois lados, porque os esquerdistas dizem que eles são agentes do imperialismo que querem manter o sistema de exploração do capitalismo, e o pessoal da direita fala que eles são socialistas fabianos, né? Queria poder mais ler sobre o assunto, porque eu acho que os sociais liberais, o ordoliberalismo, eles, como eles vão ser pós-guerra, eles vão estar com o caldo do que, por exemplo, o Hayek vai escrever. Que o Hayek escreve na Segunda Guerra Mundial, no meio de toda a treta, assim. Ah, é? Sabem que o Hayek, ele foi acolhido pelo Keynes na Universidade de Cambridge. Não sabia não. Durante a guerra, o Hayek fugiu para Inglaterra. Ele escreveu o Caminho da Servidão lá. O Hayek era judeu? Não, ele não era, mas ele estava na Áustria, estava numa treta. E Ah, os sim. nazistas não gostavam de escola austríaca também. Eles perseguiram Mises, deu treta, assim, tá ligado? E o Hayek tava lá perto da universidade. Era Oxford ou Cambridge? Acho que era. Na época dos nazistas, a escola austríaca já era conhecida?
Já. Já. O Menger, quem vai notabilizar a escola austríaca vai ser 3 pessoas, mais ou menos. O Menger, que vai fazer a revolução marginalista, que vai ser teoria do valor marginal, que como O Mengel é o primeiro, né? então, 1870. que é o valor subjetivo da mercadoria que não está associado a um trabalho ou esforço que você faz ela, mas sim uma atribuição subjetiva de valor. E isso ele falou Decrescente. em um país que tinha muito protestante, né? E a ética protestante era de associar trabalho a valor. Inclusive o próprio Adam Smith caiu nessa, né? Adam Smith. A gente conversou sobre isso ontem, não sei se você estava presente. Ou não, Então, aliás, não. nem sei se foi ontem quando teve o nosso podcast que nós gravamos. Aí a gente falou no início sobre essa. Ah, não, perdão, não foi aqui não, foi em outro servidor. Já foi em outro lugar. Foi em outro lugar, porque eu falei assim, que eu conheço bastante a teologia cristã em todas as suas vertentes, mas eu não li a ética protestante. E aquilo que eu ouvi falar é que o Weber disse que os protestantes acreditavam que a prosperidade material era um sinal da aprovação divina, ou seja, que a pessoa estava se comportando corretamente, então Deus a recompensava, né? Mas... Eu acredito que isso é uma distorção muito séria do que Weber ensinou, porque como ele é tão saudado na academia, eu não acredito que uma pessoa dessa iria falar uma grosseria tão forte contra o protestantismo, porque a teologia protestante só começou a pregar isso da década de 60 para cá, e mesmo assim é uma vertente dentro dela que é considerada até mesmo parasitária pelos teólogos mais sérios. É a teologia da prosperidade, não é? Exato. Eu ia começar a ler a ética protestante, mas qual o nome? Isso vai ser importante, tipo, voltando na escola austríaca. Tipo, quem vai notabilizar eles vai ser o Menger, o Hayek, que vai notabilizar com o caminho da servidão e tudo isso, e um outro economista menos famoso, mas menos falado, mas bem importante acadêmico, é o Schumpeter. Esse cara chamado Schumpeter, ele vai falar sobre empreendedorismo no geral, como o empreendedorismo é o motor do capitalismo. Uhum. E ele vai ser um cara bem diferente, tipo, na escola austríaca, porque ele não vai pegar as posições do Hayek, por exemplo. Ele vai falar que o socialismo é possível, por exemplo. Só que ele não é socialista. Uai? Ele era ANCAP e dizer que o socialismo era sustentável? Não. Ele não era ANCAP, ele era capitalista, só que... Ele era agora ele é minarquista. mais complicado. Minarquista. Ele é minarquista. Uhum. Nem minarquista, eu acho. Esse cara era mais um liberal clássico. A Ayn Rand, por exemplo, ela não era anarquista, ela era minarquista. Então. Ela fala, no Revolta de Atlas, ela vai defender. Ela fala, se o Estado cumprisse o que ele precisava, eu não estaria reclamando aqui pra caralho. A única coisa que o Estado tinha que fazer é proteger, é isso que ela fala, né? Leopold, você leu a ética do protestantismo? Não. Ah, tá. É porque eu ia te Eu perguntar. sei trechos, eu sei partes, trechos, fiapos. Então. Eu ia perguntar se essa visão que passam do Weber está correta. Eu já li porque eu estava querendo diferenciar, né? Eu tenho alguns amigos que são católicos tradicionalistas. Um não é mais, ele já está mais seguindo o que o Papa fala. Mas ultimamente não tanto ando estudando, mas eu lembro muito bem de estudar Calvin, o que Calvin acreditava, porque Calvin já tendia a associar riqueza, né, com favor divino, mas de uma forma muito dogmática. E também anglicanismo, que foi bem parecido com o catolicismo, inclusive, o anglicanismo, mas é tecnicamente protestante. Então, o calvinismo prega que Deus governa o universo inteiro, né? Cada partícula, tudo é vontade de Deus, é decreto de Deus, não apenas algo permissivo, como certos teólogos pregam, e que a prosperidade, por consequência, é uma bênção divina, é um favor. Agora, isso não significa que Deus está abençoando a pessoa porque ela é uma pessoa temente que guarda os mandamentos. Não, Deus, ele tem misericórdia até mesmo dos ímpios, aqueles que estão predestinados para o inferno, e Deus os abençoa nessa vida, por motivos que só a ele cabem, né, que a gente não consegue explicar aqui na nossa visão, que não é uma visão panorâmica como a dele, mas muitas vezes o justo sofre aqui, ele pode passar necessidades, né, mas o ímpio ele pode ser recompensado, não é nem recompensado, ele pode ser agraciado, mesmo ele não merecendo. É por isso que eu estou falando, não sei se o Weber realmente falou essas coisas que eu citei com respeito ao protestantismo. Deixa eu ver aqui.